pessoal, uma boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos. A gente inicia agora nosso encontro de hoje, nosso webinar. Já estou botando, já está gravando, já botei para gravar, então vai ficar gravado, vai ficar disponível na nossa página de webinars, lá no site da Domínio, também como vai ficar disponível na página do YouTube, assim que eu tiver com ele todo pronto para disponibilizar, certo? Denner, eu quero te agradecer novamente por estar aqui conosco, né? Para trazer mais um tema aí importante, por mais que a gente já foi feito algumas lives sobre isso, mas sempre gera dúvidas e nunca é demais aprender e verificar novamente aí o sistema. Então, o Denner está trazendo hoje aqui para nós, gente, é o simulador da reforma tributária. Esse simulador aí vai ser crucial, né, para preparar para a reforma tributária, sendo que a última transição é agora em 2026, 2025, Denner, agora eu fiz confusão aqui. Isso, esse ano de 2025 a gente está na fase de preparação, né? Então a gente está se preparando mesmo e a transição ela inicia em 2026 e vai até 2033, né? Até 2033, porque a gente tem aqueles cursos que vai até essa data também, né, Denner? Isso. É isso aí. Tá, então a gente vai deixar aqui o Denner falar, que ele tem mais conhecimento sobre isso, o Denner vai apresentar, mas antes do Denner começar, vou falar novamente do nosso QR Code que está aqui na tela. Esse QR Code dá um desconto exclusivo para você que está presente conosco hoje aqui no webinar. Ele tem validade para 7 dias. Se você é cliente e está interessado em adquirir um outro produto das Soluções Domínio, preencha esse formulário. Se você não é cliente, quer ser cliente ou tem interesse em conhecer as nossas ferramentas, nossas soluções, também pode preencher esse formulário, que nós vamos entrar em contato com você, verificar sua necessidade e assim passar o desconto exclusivo desse nosso webinar. Daniel, eu vou passar para ti, para você começar aí com esse simulador da reforma tributária, que tem muita gente procurando ainda entender, conhecer, para trabalhar nele. É isso aí, Silvânia, né? Então, primeiramente me apresentando aí, o pessoal que ainda não me conhece, não participou aí das lives comigo, né? Eu me chamo Denner Rodrigues, sou especialista de conteúdo e treinamento das soluções domínio, né, da Thomson Reuters. Estou aqui nas soluções domínio há mais de 10 anos, basicamente 11 anos já aqui na domínio. Tive uma experiência fora, estou vendo aqui até o Eduardo Dias ali, ó. O Eduardo trabalhou comigo na Embrapa, eu lembro dele, né? Trabalhamos junto aí fora da domínio. O Eduardo está participando aqui com a gente, entendendo também um pouquinho mais sobre o simulador da reforma tributária. E eu vou estar aqui ministrando, né, essa palestra, né, essa live aí, sobre a reforma tributária junto com a Silvânia, né? A Silvânia, tendo alguma dúvida aí também, Silvânia, pode me interromper aí que a gente vai conversando aí também, esclarecendo aí para todos, né? Então, as soluções domínio da Thomson Reuters, né, no evento Synergy, que aconteceu lá no finalzinho de outubro de 2024, né, finalzinho do ano passado, evento que aconteceu lá na cidade de São Paulo, a gente teve o lançamento, né, o pessoal que participou desse evento, a gente teve o lançamento do simulador da reforma tributária. E o que é o simulador da reforma tributária, né? Por que a Domínio acabou liberando esse simulador e no que esse simulador vai atender, vai ajudar aí no escritório de contabilidade? Então a gente está no momento, né, de que realmente a reforma tributária ela se efetivou, né? Então a gente já tem uma PEC da reforma tributária, a gente já tem inclusive uma lei complementar que regulamenta a reforma tributária também, e a gente já sabe algumas coisas importantes a respeito da reforma tributária. Uma delas é a respeito da transição, né? Então a gente já sabe que o início da reforma tributária vai começar a partir do ano que vem, 2026, e a transição ela vai até 2033. Então a gente vai ficar com basicamente dois regimes, né, sendo apurados por todo esse período de tempo, né? Então esse ano de 2025, de forma estratégica, ele é o ano onde a gente tem que se preparar para a reforma tributária, começar a preparar os nossos clientes também para a reforma tributária. E como a gente já consegue perceber também, a reforma tributária ela mudou bastante coisa, pessoal. Então, aquelas pessoas que tinham conhecimento a respeito do regime atual, a gente vai ter que revisar todo esse conhecimento, porque mudou bastante coisa. A gente teve tributos que foram extintos, né, tributos que foram criados, né, tributos que foram substituídos, né, então tem tudo isso que a gente precisa agora em 2025 sentar
entender essas situações e começar a se preparar para a reforma tributária. E por isso que a Domínio veio com essa solução, que é o simulador da reforma tributária. Ele é uma ferramenta que foi disponibilizada dentro do módulo Escrita Fiscal, sem custo adicional para os nossos clientes. Então, todos os clientes, né, que já utilizam o sistema Escrita Fiscal, já têm o sistema Domínio Escrita Fiscal contratado, eles já podem estar utilizando o simulador da reforma tributária sem um custo adicional, certo, pessoal? E o que que esse simulador da reforma tributária ele vai fazer? Bom, o nosso objetivo com o simulador, nesse primeiro momento, é a gente já conseguir fazer algumas simulações, né, para a gente já conseguir entrar dentro dessa discussão de planejamento tributário para a reforma tributária. E pode ser uma oportunidade também para o escritório, né, conseguir iniciar esse tipo de conversa com os seus clientes, né? Conseguir, por exemplo, prestar algum tipo de serviço um pouco mais de consultoria, né, um serviço um pouco mais consultivo, de planejamento tributário com os seus clientes. Basicamente, o simulador vai fazer o seguinte: a gente já tem hoje na escrita fiscal o quanto que essa empresa paga de imposto, né? Então, a gente lança as notas lá na escrita, lança as notas de entrada que geram crédito de CMS, PIS, COFINS, quando a gente fala do regime não cumulativo, né? A gente lança as notas de entrada, lança as notas de saída, né? Tudo isso lá dentro do sistema domínio escrita fiscal. E a gente apura os tributos. A gente apura o ICMS, apura o PIS, apura o COFINS, né? Apura todos esses tributos, IPI, né? Tudo lá dentro da escrita fiscal. Então a gente já tem a informação de quanto que essa empresa paga de imposto no regime atual. E o que que a gente faz no simulador? A gente, além de ter a informação de quanto que a empresa paga de regime atual, a gente simula quanto que essa empresa pagaria dentro do novo regime pós-reforma tributária, né? Então a gente compara quanto que essa empresa paga de imposto hoje, quanto que ela vai pagar depois da reforma tributária. E essa informação é muito relevante para você iniciar uma conversa, por exemplo, com seu cliente a respeito de planejamento tributário para a reforma tributária. Então você vai chegar no seu cliente indicando o seguinte: olha aqui, meu cliente, ó, você pagava R$ 1.000 de imposto, agora você vai pagar 1.500 pós-reforma. Tá? A gente tem que sentar e discutir, a gente tem que sentar e começar a conversar. O que que a gente vai fazer? Né? A gente vai mudar alguma coisa na nossa operação? Né? Então tem tudo isso, né? E a gente pode se aprofundar ainda mais, né, a respeito disso, começar a conversar sobre preço de venda, preço de compra, né? Então discussões ali com os fornecedores, discussões com os clientes, porque tem algumas coisas um pouco mais complexas aqui quando a gente fala da reforma tributária também. Então, antes da gente entrar lá dentro do sistema domínio para demonstrar para vocês todo o comportamento e como que são as telas, né, as parametrizações do simulador, só gostaria de comentar com vocês, né, dar uma introdução básica ali para a gente entender rapidamente, né, o que que a gente vai ter depois da reforma tributária. Então, eu já trago aqui as duas legislações que a gente tem, né? Então, a reforma tributária ela começou lá com a PEC 45 de 2019, quando ela estava em discussão ainda dentro do Congresso Nacional, né? Então, uma proposta de emenda constitucional, PEC 45/2019, que ela foi promulgada lá em dezembro de 2023 e acabou virando a emenda constitucional 132 de 2023. Então, essa PEC, né, deu a base da reforma tributária, ela fez as mudanças que eram necessárias na Constituição Federal, né, a Constituição de 1988, ela fez as mudanças na Constituição que viabilizaram a reforma tributária. E agora, recentemente, né, a gente teve a aprovação do PL 68 de 2024, foi aprovado lá em dezembro de 2024, mas ele foi sancionado agora no mês de janeiro e virou a Lei Complementar 214 de 2025, que é a parte um pouco mais específica da reforma tributária, que é onde, né, os congressistas, né, o pessoal ali do legislativo, regulamentou a reforma tributária. Então, o pessoal tem um pouquinho também, né, o pessoal que está iniciando aí no escritório, que não tem muita familiaridade ainda com questão de legislação, né, quando a gente fala da emenda constitucional, ela dá as regras gerais, né, a respeito da reforma tributária. Então, por exemplo, na emenda constitucional, que é a emenda constitucional 132, a gente tem, por exemplo, a previsão de criação do imposto seletivo, que é o que a gente chama de IS, né, imposto seletivo. E o que que a PEC, o que que a PEC diz? Né? A PEC diz só isso aqui, ó, criado o imposto seletivo que vai incidir sobre bens que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Né? Então é isso que a PEC diz. Né? Será criado um tributo chamado imposto seletivo que vai incidir sobre produtos, né, ou serviços que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Isso é a tarefa da PEC.
O que que a regulamentação, que é a Lei 214 de 2025 vai fazer? Ela vai dizer quais são esses produtos, né, que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, né? Então, só para o pessoal ter essa entendimento a respeito das legislações, né? Então, tudo isso aqui a gente vem discutindo no nosso curso de reforma tributária, Silvânia. Então, já introduzindo também, né, a gente vem aqui nas soluções domínio com o que a gente vem chamando de o maior curso, né, de reforma tributária online do Brasil, né? Inclusive, a gente vem trazendo professores também renomados, né? Então, o próprio Felipe Guerra, né, que participou das discussões ali a respeito da reforma tributária dentro do Congresso Nacional, ele vai trazer bastante conteúdo para a gente a respeito disso. Então, sugiro, né, que vocês sigam a Central de Soluções no Instagram, né, Central de Soluções _TR no Instagram, sigam a gente lá para receberem, né, todas as notícias aí a respeito das próximas lives, né, dessa formação em reforma tributária. E a gente está com uma plataforma de treinamento no forno também, tá? Então daqui a pouco vocês já vão ter acesso a uma plataforma de treinamento onde os clientes da Domínio vão conseguir entrar, assistir todas as aulas da reforma tributária lá dentro e emitir também o seu certificado de participação, né? Fazer uma provinha e emitir o certificado de participação, né, nesse treinamento também. Então, falamos aí sobre a questão da legislação, então a gente já tem a reforma tributária dentro da, da Constituição, né, por meio da PEC, e a gente já tem a regulamentação por meio do projeto de lei regulamentar, lei complementar. E o que, que a gente tem de mudanças, né, quando a gente fala da reforma tributária? Beleza, vamos lá. A gente tem a substituição do PIS e da COFINS pelo CBS, né? Então, quando a gente fala de um momento pós-reforma, a gente não vai ter mais PIS e COFINS, né? A gente vai ter um novo tributo chamado de CBS, que são as contribuições sobre bens e serviços, né? Ele vai ter uma base de cálculo com as mesmas regras do IBS, por exemplo, que é o próximo tributo que a gente vai ver, né? Então, a parte de simplificação está nisso, né? Então, a gente vai continuar tendo tributo sobre consumo, mas todo aquele problema que a gente tinha de a base do PIS é uma, a base do ICMS é outra, regras do PIS diferente até das regras da COFINS, né? A gente tem até regras diferentes entre o próprio PIS e COFINS, né? Então complicavam muito o cenário aí, deixavam uma complexidade muito grande para o sistema tributário brasileiro. Então agora a gente vai ter a troca do PIS e da COFINS pelo CBS, contribuições sobre bens e serviço, tributo de natureza federal, né, competência federal. A gente vai ter a troca do ICMS e do ISS pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que tem uma competência estadual e municipal. E quando a gente junta o CBS e o IBS, a gente tem o que a gente chama de IVA Dual, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, porém ele tem uma divisão para fazer ali a divisão da questão das competências, né? Então, por mais que seja um IVA, né, um imposto sobre valor agregado, ele é dual, né? Ele tem a parte do CBS, que é parte federal, e ele tem a parte do IBS, que é estados e municípios. Além disso, a reforma tributária trouxe para o cenário, né, tributário do Brasil a criação de um novo tributo, que é o IS, que é o Imposto Seletivo que eu já comentei ali anteriormente, que é um novo tributo, né? Ele vai ser um tributo também com natureza extrafiscal, né? Então, tem uma natureza semelhante à do IPI, por exemplo, né? Então, a gente pode ter mudanças de uma hora para outra nesse tributo, né? Inclui um produto que considera, tira um produto que não considera mais, né? Porque ele pode ser utilizado também para intervenções ali em determinados momentos pelo executivo, né, na economia também. Imposto seletivo, lembrando, né, ele vai incidir sobre produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Lá na Lei Complementar 214 de 2025, a gente já tem a lista desses produtos. Basicamente serão veículos, bebidas com açúcar, né, bebidas alcoólicas, cigarro, né, então esses produtos, né, aviões, barcos, né, então esses produtos eles estarão com o imposto seletivo. Além disso, a reforma tributária ela mantém o IPI, né? Então o IPI ele não é extinto, né? Ele vai ser zerado, né, na regra geral. Então ele vai ter alíquota zero na regra geral e ele vai ter uma alíquota, né, acima de zero para aqueles produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus, tá? Então foi uma discussão que se teve ali pelo Congresso Nacional, uma discussão importante para manter a competitividade daquelas empresas que estão localizadas lá em Manaus, né, na Zona Franca de Manaus como um todo, né? Então, vamos supor,
a gente tem uma motocicleta que é produzida em Manaus e ela também é produzida em São Paulo, então essa motocicleta ela vai ter uma alíquota de IPI para poder lá em Manaus ela ter a alíquota zerada e aqui em São Paulo ela ter uma alíquota acima de zero para a gente equiparar, né, o custo, digamos assim, né, dessa motocicleta para que aquelas empresas de Manaus, tendo em vista a questão logística, né, tenham a competitividade também. Então, a reforma tributária basicamente faz isso. Em resumo, a gente tem a eliminação do PIS pelo CBS, PIS e COFINS pelo CBS, ICMS e ISS pelo IBS, criamos um novo tributo que é o IS, e a gente mantém o IPI para os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Por que eu estou trazendo isso nesse momento para vocês? Porque quando a gente for lá dentro do simulador da reforma tributária, a gente vai começar a ver essas siglas, né? Então a gente vai ver sigla lá dentro, IBS, CBS, IVA, né? Então a gente vai ver tudo isso lá dentro. Então é importante a gente entender, né, o que que é esse IBS, o que que é esse CBS, para depois a gente entender um pouco mais ali como é que vai funcionar dentro do sistema domínio. Então agora, Silvânia, a gente já vai para o sistema para a gente mostrar aqui o funcionamento na prática, né? Então, como é que você vai fazer aqui as suas simulações, né? E como é que você vai mandar essas informações também para o seu cliente? Como é que você vai apresentar as suas informações, as suas simulações para os seus clientes? Então, aqui dentro do sistema domínio escrita fiscal, a gente criou aqui, ó, no menu utilitários, essa opção aqui, ó, simulador reforma tributária. Lembrando, né, que você precisa estar numa versão atualizada do sistema domínio, né? Então você não pode estar utilizando uma versão lá de janeiro de 2024, por exemplo, né? Ele foi liberado final do ano de 2024. Então você precisa estar no mínimo na última versão do sistema, né, que foi liberada ali em dezembro. Amanhã a gente libera a versão de janeiro, né? Previsão de liberar amanhã a versão de janeiro. Então é importante que você sempre esteja com o sistema atualizado para ter, né, as novas funcionalidades, as novas liberações da domínio aí, a possibilidade de estar utilizando também. Tá? Quem utiliza domínio web não se preocupa com isso, porque a atualização do sistema é automaticamente, né? Quem utiliza domínio local, instalado lá no servidor, aí tem que ter essa ação, né, de fazer a atualização do sistema. Então, só comentando, né, se você não tiver a opção, muito provavelmente você está utilizando uma versão um pouco mais antiga, onde não tinha ainda essa funcionalidade. Outro ponto, né, que geralmente o pessoal acaba questionando a gente é: eu estou usando a versão mais nova do sistema, mas não aparece para mim essa opção. Provavelmente você não tem permissão para usar essa opção também. Então você precisa solicitar para o gerente do escritório, né, quem tem a senha de gerente do sistema, para que ele dê essa permissão de utilizar ali o simulador para você, tá? Você tendo a permissão para usar, ele vai estar disponível aqui no menu Utilitários, Simulador da Reforma Tributária. Ele vai ter duas opções, a primeira é de calcular e a segunda é de consultar o cálculo. Mas a gente já vai entrar direto na de calcular, né? E daí, desculpa pessoal, voltando aqui, né? A gente tem aqui a tela com a parte de parâmetros, né, para a gente executar o cálculo da simulação da reforma tributária. Então, o que que a gente vai definir como parâmetros para rodar o simulador? Primeiramente, é o período. Então, a gente vai definir um período que a gente quer simular. Então, por exemplo, eu quero simular o período de janeiro de 2024. Quanto que eu estou pagando de imposto no regime atual em janeiro de 24 e se eu pegasse esse mesmo cenário, essa mesma receita, essa mesma compra que eu tenho em janeiro de 2024, se eu querer ver quanto que eu pagaria de tributo pós-reforma, aí eu vou comparar isso tudo de uma competência específica. Então, defino aqui a competência, né, janeiro de 2024, por exemplo, e daí depois a gente tem mais uma série de parâmetros para fazer. Primeira, o pessoal está comentando que a tela está pequenininha, né, Silvânia? Acho que eu só vou ajustar aqui Eles a conseguem, resolução. eles conseguem, se eles clicar ali, eles mesmos conseguem aumentar a tela deles. Deixa eu só Eu já aumentar um fiz esse pouquinho teste. aqui, que eu acho que talvez melhore também, ó. Acho que assim pode melhorar um Mas eu pouquinho também já mais. fiz teste uma vez, eu clico ali na tua tela, na tela que eu estou assistindo, e aumento. Ela aumenta também. Como Uhum, se fosse aumentar um PowerPoint, alguma coisa assim. Sabe? Clica uhum, na tela, clica no Ctrl e aumenta ali, ela aumenta per- também. Eu já fiz esse teste aqui comigo. perfeito. Então, de qualquer forma, eu dei mais uma aumentadinha aqui no zoom aqui, acho que agora ficou melhor também.
Seguindo aqui com as parametrizações, né? Então a gente vai ter, na sequência que a gente define o período, a gente vai ter aqui informações para o cálculo. E a gente vai definir aqui uma alíquota de IVA, né? Uma alíquota de CBS e uma alíquota de IBS. Aí você se pergunta, tá, Denner, mas por que que eu vou ter que definir essa alíquota? Porque a alíquota é algo que a gente ainda não tem uma definição certa, né, de qual alíquota vai ser depois que a gente tiver a reforma tributária. Então, se a gente for lá na Lei Complementar 214 de 2015, que foi sancionada recentemente, né, pelo Presidente da República, a gente tem a indicação que a alíquota ela vai ser definida pelos estados e pela União, né, pelos estados e pelos municípios. Mas a gente ainda não tem a definição de uma alíquota. Isso vai ser divulgado, né, mais à frente. A gente vai ter ou uma lei complementar ou alguma regulamentação do Senado Federal tratando dessas alíquotas mais à frente. O que que a gente tem até agora? A gente tem um estudo que foi divulgado pelo Ministério da Fazenda que diz que a carga tributária vai girar em torno de 26,5%, que diz que a alíquota do IVA, na verdade, né, vai girar em torno de 26,5%. Foi isso que a gente setou como padrão no nosso simulador. Então a gente setou 17,7% de IBS, 8,80% de CBS, somando os dois, dá o 26,5%, que é essa previsão que o Ministério da Fazenda acabou divulgando e a gente teve acesso a esse estudo do Ministério da Fazenda e a gente setou isso como padrão. Por que que a gente deixou aqui livre também para você, né? Em determinados momentos você pode ter novas notícias, né? Então vamos supor que daqui 2, 3 semanas o Ministério da Fazenda divulgue um outro estudo que ele já aumente essa carga tributária. Então, o que eles indicaram inicialmente, 26,5, pode passar para 28, pode passar para 30, né? E você já vai conseguir simular, né, com essas novas previsões, né, que você pode estar tendo daqui para frente também. Para você mudar, só vem aqui e altera, né? Então vamos supor, não, agora o Ministério da Fazenda está achando que é 19 de IBS e 10 de CBS. Você vem aqui, troca os valores, o sistema vai começar a simular com essas novas cargas, com essas novas alíquotas também. Na sequência, a gente tem esse campo aqui, ó. Esse campo, a gente vai definir algo muito importante, tá, para a simulação. A gente vai definir qual que vai ser a base de cálculo do IVA. A gente vai ter duas opções. A primeira opção é o valor contábil. Então, o que que seria isso? Para fins de simular o IVA, quanto que essa empresa vai pagar de tributo pós-reforma tributária, quando você seleciona valor contábil, o sistema vai considerar todo o valor da nota que você lançou, né? O valor contábil da nota. Então, se você fez uma venda, tem uma nota de venda lançada de 100 mil reais, ele vai considerar esse valor de 100 mil reais como sendo a receita, ele vai aplicar o 26,5% de IVA. Da mesma forma com as compras. Você fez uma compra, o valor contábil da compra é 50 mil reais. Ele vai considerar esses 50 mil reais como base de cálculo para calcular o 26,5% de crédito de IVA. Então, nesse caso aqui, ele vai considerar o valor contábil se você selecionar a opção de valor contábil. Aí você pode se perguntar o seguinte, tá, Dênia, mas eu já estou atento numa situação, né? Eu já estou atento numa situação. Por quê? Quando a gente fala dos tributos do regime atual, ICMS, PIS e COFINS, eles são tributos que a gente chama de cálculo por dentro, né? Então, a gente, quando vai montar o preço de venda no regime atual, a gente vai lá e embute lá o ICMS, embute o PIS, embute o COFINS, né? E eles fazem, inclusive, base para eles mesmos, né? Então, se você tiver o entendimento que, não, eu não posso simular dessa forma, eu tenho que descontaminar esse valor contábil primeiro, para depois calcular o IVA. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma venda de 100 mil reais, e esses 100 mil reais já considera o ICMS lá dentro, já considera o PIS lá dentro, já considera o COFINS lá dentro. Eu não posso considerar esses 100 mil reais como base. No meu entendimento, eu tenho que descontaminar primeiro esses 100 mil reais para depois calcular o IVA em cima disso. Aí você tem a segunda opção, se você preferir simular dessa forma, que é a opção deduzir os impostos da base de cálculo. Tá? Até a gente fez uma live recente, Silvânia, o pessoal questiona, né? Tá, Daniel, mas qual que é o certo? Eu devo usar qual? Devo usar o valor contábil ou devo usar o deduzir os impostos da base? Não existe o certo, né? São simulações que você pode fazer. Você pode simular um cenário considerando o valor contábil como base do IVA, você pode simular um outro cenário considerando o valor contábil descontaminado dos tributos atuais,
como sendo a base de cálculo do IVA. Por que que é isso importante? Porque a gente entende que muitas empresas, elas não vão ter, talvez, né, a possibilidade de discutir com seus fornecedores o preço de compra dos produtos, tá? Então, a gente entende que alguns fornecedores podem tentar dar uma de malandro, digamos assim, nessa questão da reforma tributária e partindo do preço de venda atual, somente adicionar o IVA sobre isso, sem descontaminar os tributos que ele já tem lá dentro. Eu trouxe aqui uma planilha, tá? Depois eu posso mostrar aqui a planilha também. Eu não gosto de mostrar planilha, Silvânia, porque o pessoal fica pedindo a planilha depois. Mas qualquer coisa eu mostro aqui, a gente esclarece melhor essa questão aí do preço por dentro, né? Imposto por dentro, imposto por fora, para ficar mais claro também. Mas para quem tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, né, já sacou aqui a diferença das duas opções. Tá? Então, a gente pode usar o valor contábil, né, para a gente considerar o próprio valor contábil, que, teoricamente, ele já está ali meio contaminado com o tributo do regime atual, mas eu vou ter uma simulação com essa informação, e eu tenho a opção de deduzir os tributos do regime atual desse valor contábil e considerar um preço de venda, digamos assim, descontaminado dos tributos atuais e calcular o 26,5% de IVA sobre esse preço descontaminado. Da mesma forma que para as compras, tá? Então, quando eu marco essa opção de baixo, ele vai descontaminar tanto os impostos atuais das compras para calcular o crédito do IVA, quanto ele vai descontaminar os impostos atuais das vendas para calcular o débito do IVA também. Beleza, pessoal? Aí a gente tem mais algumas opções para a gente parametrizar aqui o nosso simulador. A gente consegue definir atividades com redução de alíquota, né? A gente já sabe, pela própria regulamentação da reforma tributária, que algumas atividades vão ter redução de 30%, algumas vão ter redução de 60% e outras vão ter redução de 100%. Como, por exemplo, a gente tem uma lista de produtos, né, de alimentação humana que vão ter redução de 100%. Então, se o seu cliente ele faz a comercialização, trabalha com um daqueles produtos que vai ter redução de 100%, você já simula, né, um cenário com redução de 100%. A gente tem vários serviços que vão ter redução de 30%, como, por exemplo, a advocacia, contabilidade, né, engenharia, vai ter redução de 30%, está previsto lá na Lei Complementar 214 de 2025. Vamos supor que o seu cliente é prestador de serviço de contabilidade, o próprio escritório, né, ou prestador de serviço de advocacia. Você pode simular um cenário já com uma redução de 30%. E você pode ficar trabalhando com isso, pode ficar simulando vários cenários, né? Daqui a pouco, vamos supor que o Congresso mude lá a Lei Complementar 214 de 2025 e diga que a advocacia não vai ter mais redução de 30, vai ter redução de 60. Aí você consegue simular os dois cenários. Ó, meu cliente, olha aqui, ó. Hoje a sua atividade tem redução de 30% do IVA. Tem esse cenário aqui, você vai ter um aumento de carga de 30%. Mas se você tiver uma redução de 60%, que estão lá discutindo isso, por exemplo, né? Tô discutindo um cenário hipotético aqui, né? Você já vai ter um cenário um pouco melhor, você já vai ter um aumento só de 10%, né? Então você consegue simular ali vários cenários, o objetivo do simulador é esse, você simular vários cenários, ter essas informações para iniciar essas discussões com o seu cliente, né? Essa questão mais de consultoria mesmo com o seu cliente. Outra opção que a gente tem aqui, não calcular crédito de IVA para fornecedores do Simples Nacional. Essa opção também é muito importante para a gente simular os dois cenários, tá? Porque agora, com a reforma tributária, aquelas empresas do Simples Nacional, que quando vendiam para uma outra indústria, né, que não era final de cadeia, né, então a gente tem uma indústria, por exemplo, um comércio comprando de um fornecedor do Simples. Hoje, no regime atual, a gente toma crédito de CMS, né? Então, o fornecedor do Simples destaca lá aquela alíquota pequenininha de CMS, que é o que ele recolhe dentro do DAS, dá a permissão de crédito. A gente aqui, como cliente, como está comprando essa mercadoria para industrializar ou para revender, a gente toma crédito daquele percentualzinho de CMS, né? Isso não vai mais acontecer pós-reforma tributária. Quando a gente fala das empresas do Simples Nacional pós-reforma tributária, vai ter duas possibilidades, e é uma possibilidade optativa. A empresa do Simples, ela vai optar por um cenário ou outro, que é o quê? A empresa do Simples ela pode continuar recolhendo tudo dentro do DAS, inclusive o CBS e o IBS, porém, se ela fizer a opção por esse cenário, ela não vai permitir crédito para quem está comprando.
tá? Por outro lado, essa empresa do Simples pode optar por recolher tanto o CBS ou o IBS por fora do DAS. Se ela optar por recolher isso por fora do DAS, ela vai dar a permissão de crédito para quem está comprando. Então, essa opção ela vai servir para isso, para a gente simular as duas situações. Então, imagine uma empresa, que você é o contador de uma empresa, de um comércio ou de uma indústria. Você tem lá vários fornecedores do Simples Nacional. Você vai conseguir simular dois cenários. Se eu tiver a possibilidade de tomar crédito desse fornecedor do Simples Nacional, quanto que vai ser o meu imposto a pagar? Agora, se eu não tiver possibilidade de tomar crédito desses fornecedores do Simples, quanto que eu vou pagar? Qual que vai ser a minha simulação? Qual o resultado que vai dar essa minha simulação? Então, você consegue simular os dois casos também, tomando crédito do Simples ou não tomando crédito desses fornecedores do Simples Nacional. Então, basicamente, são esses os parâmetros, né? Quando a gente clica aqui em OK, ele já vai trazer para a gente aqui, primeiramente, uma tela já de consulta, né, do cálculo que foi feito, e a gente já vai ter aqui algumas informações importantes aqui para a gente entender, né? Então, vamos lá. Ele traz aqui, primeiramente, o período na tela de consulta e depois ele divide a visualização do resultado do cálculo em dois períodos, tá? Em dois anos diferentes. Ele divide em 2027 e 2033. Então, ele calcula dois cenários para a gente. O primeiro cenário é 2027. Por quê? 2027 é um ano-chave da reforma tributária, da transição da reforma tributária. Porque lá em 2027 a gente vai ter a entrada em vigor 100% do CBS e a extinção do PIS e da COFINS. Então, 2027 é um ano-chave. Entra o CBS, sai o PIS e COFINS. Por outro lado, a partir de 2027, o ICMS ele continua, né? Ele vai paulatinamente sendo substituído pelo IBS. E lá em 2033, aí a gente tem um outro ano-chave, que é o ano onde conclui tudo, né? Então, em 2033 conclui tudo, conclui o CBS, que já foi em 27, e o IBS também. Então, a partir de 33, acaba inclusive o ICMS, né? Acabou 100% o ICMS e entrou 100% do IBS. Por isso que a gente simula os dois cenários. Um em 27, para você acompanhar como que vai ser a primeira fase da reforma, né? Somente com o CBS 100%, e 2033 para você ver a fase final da reforma, a segunda fase e última, né? Que é com todos os tributos substituídos pelo IBS e pelo CBS. Aí aqui a gente tem as seguintes informações. Vou pegar aqui 2033, por exemplo. Quanto que essa empresa está pagando de tributo no regime atual? Tributos atuais. Quanto que ela paga? Ela está pagando R$ 9.118. Aqui eu tenho uma divisão, né? 400 de PIS, R$ 2.000 de COFINS, R$ 6.000 de ICMS, que dá o 9.118. E eu vejo logo abaixo quanto que essa empresa pagaria pós-reforma tributária. Tá? Então, quanto que ela vai pagar após a reforma tributária? Ela vai pagar 1.760 de CBS, 3.539 de IBS, total de 5.299. Quanto que essa empresa está pagando a menos? 3.818. Quando ela paga menos, já fica verde aqui para a gente, né? E ela teve uma redução de carga de 41%. Então, esse aqui é um cenário bom, né? Esse aqui é um cenário que você já poderia entrar em contato com o seu cliente e apresentar isso para ele, né? Olha aqui, você paga hoje 9 mil, com a reforma tributária tem uma tendência de baixar aqui a tributação para 5.300, né? Mas na maioria dos casos não é esse cenário bonito aqui que vai acontecer, né? Muitos casos, principalmente prestadores de serviço, a gente vai ter um aumento da carga que eu vou mostrar também na sequência para vocês. Mas não dá para você mostrar isso aqui para o seu cliente, né? Você não vai conseguir mostrar essa tela do sistema para o seu cliente. Essa tela vai ser lá o analista que está fazendo o cálculo, que vai ver essa informação dentro do escritório. Mas a gente tem aqui algumas possibilidades de você estar demonstrando isso para o seu cliente. O primeiro é o relatório de detalhamento. Você clica aqui no botão detalhamento e você consegue emitir aqui esse relatório, que ele é um relatório que vai ajudar também mais na conferência do próprio analista que está fazendo ali o processo de simulação também. Então você vai ter todas as informações aqui, né, dos tributos atuais, como é que ele calculou, os tributos pós-reforma, o cenário em 2027, o cenário em 2033, né, então ele mostra aqui todas as informações, né, basicamente as informações que já estão também na tela de consulta. Mas além desse relatório de detalhamento, você tem também aqui o botão gráficos. Então, quando você clica aqui em gráficos, ele já faz aqui a emissão de um gráfico, né, para você demonstrar um pouco melhor essas informações para o seu cliente. Como é que ele fica aqui o gráfico? Ó?
ele demonstra novamente, né, as duas fases, né, primeira fase em 2027, segunda fase em 2033, e ele mostra isso aqui, ó, né, a empresa ela pagava R$ 9.000, agora ela está pagando 5.300 pós-reforma. Ela teve um ganho ali de R$ 3.818, né, nessa simulação. Então essa é a informação, né, que você pode posteriormente, por meio do botão publicar, publicar esse relatório para o seu cliente, ou então você pode gerar isso em PDF e levar isso para uma reunião com o seu cliente para vender algum tipo de serviço para ele, né, algum tipo de serviço de consultoria, e por aí vai. Então, basicamente, o simulador da reforma tributária, ele é isso, tá? Então, só mostrando para vocês aqui para a gente fazer um cálculo rápido aqui para a gente entender o que que ele faz, né? Então, por exemplo, o que que ele fez aqui para chegar nesses 5.299? Como eu utilizei essa opção de deduzir os impostos da base de cálculo, ele fez o seguinte: ele veio aqui em movimentos entradas, ele viu tudo que eu tenho de compra no período, né? Ele olha, inclusive CFOP, tá? Então, por exemplo, CFOP de uso e consumo, ele não toma crédito, então ele tem algumas regras que ele olha ali alguns CFOPs, algumas situações específicas, né? Mas como nesse caso eu tenho apenas uma compra para comercialização, ele veio aqui nessa compra, pegou o valor da compra, R$ 150.000. Ele vai calcular o crédito do IVA sobre os 150? Não. Por quê? Porque ele vai descontar o ICMS que tem nessa nota e ele vai descontar o PIS e o COFINS que tem nessa nota, que estão destacados nesse caso lá na guia estoque, né, para o produto. Então ele pega os 150 mil, desconta o ICMS, desconta o PIS, desconta o COFINS. Aí ele vai ter o preço de compra descontaminado. Sobre isso, ele aplica o 26,5% de crédito de IVA. Ele faz a mesma coisa, né, com a venda. Ele vai lá em movimentos vendas, pega as vendas que aquela empresa tem. Quanto que ela tem de venda? Vamos ver aqui. Tem uma nota só também para facilitar aqui a demonstração, né? Ele pega aqui o 177 mil, que é o valor dessa venda, desconta o 30 mil de CMS, desconta o PIS e o COFINS, né? Chega no preço de venda descontaminado e calcula o IVA sobre isso de 26,5%, que foi o que eu configurei aqui na parametrização do simulador. E daí ele chega, tem um débito de IVA de X, um crédito de IVA de Y, um menos o outro, ele chega em 5.299 de IVA. Tá? Então esse é o cálculo que ele faz. Denner, e se eu trocar aqui a opção para valor contábil, como é que fica? Vamos ver aqui. Ele vai aumentar, né, o imposto ali pós-reforma. Vamos ver aqui, ó. 2033, ele já está com 7.186. Por quê? Porque quando eu uso a opção de valor contábil, eu estou simulando um cenário onde eu não estou descontaminando tanto a minha compra quanto a minha venda, eu estou considerando o próprio preço de compra, o próprio preço de venda para fins de calcular o débito e o crédito do IVA também, certo? Como eu disse, Silvânia, eu preparei uma planilha aqui só para a gente entender um pouquinho mais essa questão da formação do preço de venda. Né? E por que que eu trouxe essa planilha aqui? É uma planilha bem simples, tá? Vocês vão conseguir fazer ali também ela, né, aí no escritório de vocês no Excel, mas só para a gente entender uma coisa que essas duas opções aqui vão impactar no fundo, né? A fundo, o que essas duas opções vão impactar e por que que a gente tem essas duas possibilidades de simulação no sistema domínio. Vamos mostrar aqui para vocês. Ó. Então, primeiramente, eu tenho uma tabela aqui simples de formação de preço de venda. Né? Então, basicamente, como é que uma empresa, né, vai formar ali, uma empresa que tem uma organização, né, que tem uma capacidade de entender, né, da parte administrativa ali, de formação de preço de venda também, como é que eles fazem para formar esse preço de venda de uma mercadoria? Então, aqui eu estou no exemplo de comércio, então eu compro mercadorias e vendo mercadorias, como é que eu faço para formar o preço de venda disso? Vamos lá. Primeiro, eu vou ter que comprar essa mercadoria, né, para mim saber o custo de aquisição dessa mercadoria, para depois eu formar um preço de venda e vender essa mercadoria. Então, basicamente, vamos lá. Preço de compra aqui nesse exemplo, R$ 10.000. Né? Então, estou comprando essa mercadoria por R$ 10.000. Aí, nessa compra, eu tive ali 1.700 de CMS, 165 de PIS, 760 de COFINS. O que que eu vou fazer? Eu vou tomar crédito de tudo isso. Eu vou tomar crédito de CMS, vou tomar crédito de PIS, vou tomar crédito de COFINS. Então, o meu custo de aquisição, ele é 7.375. Eu estou pagando 10 mil para o meu fornecedor.
né? O preço que eu comprei do meu fornecedor foi 10 mil, mas eu vou me creditar de tudo isso, do 1.700, né? Vou recuperar tudo isso depois na apuração. Então, o meu custo de aquisição aqui foi 7.375. Aí, vamos lá, tá aqui a a sacada do negócio, ó. Como é que eu vou formar o meu preço de venda? Eu vou ter que adicionar a minha margem de lucro, né? Então, por exemplo, eu quero ganhar 8% em cima disso aqui, né? Coloquei aqui 8% de ganho. E eu vou incluir também dentro os tributos, né? Então, vou incluir o 17% que vai ser a tributação de ICMS que eu vou ter na venda, vou incluir 1,65% de PIS que eu vou ter na venda, vou incluir 7,5% de COFINS que eu vou ter na venda. Num total de composição de preço de venda, eu vou ter 8% de margem a mais que eu quero, 17% para pagar o ICMS, 1,5% para pagar o PIS, 7,5% para pagar o COFINS, dá 34,25% de recomposição de preço de venda. Eu faço aqui a conta, né? Então, basicamente, eu pego o 7.375 dividido por 1 menos 34%, que dá 11.216. Então, esse 11.216 é o meu preço de venda. Então, percebam que dentro desse 11.216, eu não tenho só produto. Eu tenho ICMS, tenho PIS, tenho COFINS aqui dentro, certo? Tanto que, se eu pegar esse 11.216, calcular 17%, calcular 1,5%, calcular 7,5% e trazer para cá o custo de aquisição desse produto de fato, e eu ver o lucro da operação, eu vou ter um lucro aqui de 897,34 centavos. Se eu pegar esse 837 e dividir pelo 11.000, que é o preço de venda, eu chego no 8% de lucro, que é o que eu tinha previsto lá quando eu estava formando o meu preço de venda. Tá? Então, qual o ponto que eu quero chegar aqui mostrando essa planilha para vocês? O preço de venda no regime atual é 11.216. Após a reforma tributária, a gente pode ter dois cenários. Tá? Qual que é o primeiro cenário? Que lá dentro do sistema domínio seria essa opção valor contábil. Qual que é o primeiro cenário? O primeiro cenário é aquele fornecedor malandro, né? Então, é aquele fornecedor que ele vai dar uma de malandro, né? Ele vai dizer, eu não entendo muito de formação de preço de venda. Ele vai fazer simplesmente o seguinte, ele vai pegar o próprio 11.216, que ele já era acostumado a vender esse produto para você por 11.216, aí ele vai dizer o seguinte para você, eu já vendi isso aí para ti por 11.216. Mas agora tem mais 26,5% de IVA. Aí ele vai pegar o próprio 11.216, vai aplicar o 26,5% de IVA. Como a gente sabe, né, o IVA ele vai ser por fora, né, ele vai ser recolhido a mais dentro do documento, né, por fora, né, ele não é por dentro, que nem aqui a gente faz o ICMS, e ele vai começar a te vender isso por 14.189. Tá? Então, o que seria esse primeiro cenário? Aquele cenário daquele fornecedor, né, que tentou ali alguma malandragem, né, tentou partindo do próprio preço de venda que ele usa hoje com você, só embutiu ali mais o 26,5%. Então, o que você pagava 11.000, agora você está pagando 14, né, e o seu IVA foi de 2.272. Então, esse cenário aqui vai acontecer muito com aquelas empresas pequenas, né, que não conseguem discutir o preço com o seu fornecedor, que simplesmente vão lá e compram e não tem o que fazer, né? Não tem outro fornecedor para conseguir aquilo, precisa daquela mercadoria, não consegue com outro, vai acabar catando e pagando esse 14.000. E o que seria a segunda opção, o segundo cenário, né? Que seria dentro do sistema domínio, essa opção aqui marcada, deduzir impostos da base. O segundo cenário seria o cenário onde o fornecedor vai ter uma atitude mais correta, né? Quando eu falo fornecedores, mas pode ser a própria empresa pensando numa venda também, tá? Então, esse segundo cenário, o que a gente vê aqui, ó? Como preço de venda, eu pego lá o preço de venda original, como crédito, né, o desconto, o IVA que eu creditei, o próprio IVA, 26,5%, chego num custo de aquisição, eu não recomponho para chegar num preço de venda o ICMS, o PIS e a COFINS. Eu coloco só a minha margem de lucro, porque o tributo vai vir depois, o IVA vai vir por fora. Né? A característica do IVA é um recolhimento por fora, não um recolhimento por dentro, como o ICMS, PIS e COFINS que fazem base para ele mesmo. Então, nesse segundo cenário, eu tenho preço de venda de 10.000, o próprio crédito de IVA aqui de 26,5%, custo de aquisição de 7.350, vou embutir aqui a margem de lucro, que eu quero 8%, quero ganhar 8% em cima disso aqui, vou chegar no meu preço de venda descontaminado, que vai ser
em vez de ser 11 mil, vai ser 7.900, totalmente livre dos impostos, para daí sim eu calcular o IVA duo de 26,5% e chegar no meu preço final, né, que vai ser o total da nota nesse caso, né, que é produto mais IVA, né, lembrando o IVA é por fora, então na nota a gente vai ver, né, produto 7 mil, mais o imposto 2 mil, total 10 mil, né, então é assim que a gente vai ver na nota. E chego aqui nesse 10 mil. Então percebam que por isso que o sistema domínio tem as duas opções. Tá? Então você consegue simular um cenário onde o seu fornecedor vai ser meio malandro, ou você mesmo vai ser meio malandro. Também tem isso, né, Silvânia? Então tem empresas que vão tentar buscar, né, essa questão ali de simplesmente só incluir o IVA a mais e manter o mesmo preço, incluindo o IVA a mais, né, aumentando o preço final ali da mercadoria mesmo. E vai ter empresas que vão fazer a recomposição da base, tirar fora o ICMS, tirar fora o PIS, para depois colocar o IVA duo ali dentro, sendo que ele é por fora. Beleza, pessoal? Então, só para demonstrar para vocês, né, o pessoal tem bastante dúvida dessas opções, o que, que cada uma importa, qual que é a correta, qual que não é a correta, mas só comentando para vocês que o simulador, ele não tem como objetivo a gente dizer o que é correto ou não. O objetivo é a gente simular cenários. Né? Simula um cenário com 30% de redução, simula um cenário de 60% de redução. Aí você vê, ó, o correto é o 30%, mas eu simulei com 60% para a gente ver a diferença. Né? O mais correto seria o descontaminar os tributos atuais para calcular o IVA por fora. Né? Mas vai ter cenários onde você não vai conseguir ter essa barganha, né? Você não vai conseguir ter essa barganha com o seu fornecedor ou você mesmo, o seu cliente mesmo, vai querer fazer dessa forma, né? Vai querer manter o preço atual, calculando o IVA sobre isso, né? Com ICMS, com PIS, com COFINS, tudo lá dentro também. Só vou mostrar mais um cenário aqui, ô Silvânia, que é uma empresa do Simples Nacional, para a gente concluir aí também com o conteúdo, tá? Então aqui eu já tenho um outro cenário. Aqui eu tenho uma empresa do Simples Nacional. Como que o simulador da reforma tributária vai funcionar para essas empresas do Simples Nacional? Vamos vir aqui, ó, utilitário, simulador. Vamos rodar um cálculo aqui para a gente ver. Tem que ser valor contábil, vamos lá. Rodando um cálculo aqui de uma empresa do Simples, e a gente já vê o seguinte, ó. Se a gente for lá em 2033, a gente vê que tributos atuais ele tem o próprio Simples Nacional, né, que é o DAS. Né? Então ele tem essa empresa 41.259, ele paga esse valor hoje de DAS, 41.259. Tributos após reforma, percebam o seguinte, ele calcula o Simples Nacional, só 21 mil, por quê? Porque ele deixou dentro do Simples o imposto de renda, a contribuição social, que já tinha aqui dentro do 41, né? Ele continua aqui, porém ele tira fora o ICMS, o PIS, a COFINS, ele tira tudo fora, fica só o 21. E ele traz também o CBS e o IBS. Então, quando a gente fala do simulador do sistema domínio para as empresas do Simples Nacional, ele só simula um cenário, que é o cenário dessas empresas recolhendo o CBS e IBS por fora. Tá? Então, é aquela empresa do Simples que hoje ela recolhe tudo dentro do DAS, mas depois da reforma ela vai passar a recolher o IBS e o CBS por fora. Por que, que a gente não tem uma simulação da empresa do Simples que hoje recolhe tudo por dentro e vai continuar recolhendo tudo por dentro? Porque para esse caso não muda. Né? Então, se a empresa já recolhia o Simples Nacional tudo dentro do DAS e ela vai continuar recolhendo o Simples Nacional tudo dentro do DAS, ela só vai ter uma mudança na repartição dos tributos. Aquele 41 mil que ela pagava, que antes ia para ICMS, agora vai para IBS e CBS. Né? Mas a tendência é o valor de 41 mil permanecer o mesmo. Beleza, pessoal? Então, esse é o único detalhe com relação ao Simples, o pessoal às vezes não entende também, né? Mas é isso que a gente tem para o Simples Nacional. A gente simula o cenário daquela empresa do Simples que está hoje calculando tudo por dentro e pós-reforma ela opta por recolher o CBS e o IBS por fora também. Bastante coisa, né, Silvânia? Falei bastante aí durante essa sessão. Não sei se a gente tem alguma dúvida, né? Mostrei planilha, tô vendo o pessoal já pedindo a planilha também, né? Uma planilha ali tranquila da gente fazer, mas não sei se der para disponibilizar também, eu posso disponibilizar, Silvânia. Só não sei como é que a gente vai conseguir chegar com essa planilha no pessoal também, né? Sobre como chegar, eu posso colocar esse arquivo, não sei se tu vai, como que tu vai fazer, mas eu posso colocar dentro daquele meu e-mail que eu mando para eles, que daí eu boto o formulário, eu mando material para baixar, eles podem baixar essa planilha lá no e-mail que eu mando. Perfeito.
Sobre as perguntas aqui, a gente tem várias, né? Mas antes de eu começar a te perguntar, eu vou falar sobre, porque tem muita gente me perguntando se vai ficar gravado. Como eu falei no início, esse webinar fica gravado, sim, está sendo gravado. Eu vou disponibilizar na página do site da Domínio. Lá no menu tem eventos, lá dentro de eventos tem os webinars e lá estão todos os nossos webinars já realizados e o que nós vamos realizar ainda. Então, lá estão todas as gravações. E esse aqui, provavelmente, na sexta-feira ou segunda-feira, já consigo disponibilizar também. O que a gente realizou na semana passada sobre o novo módulo, lá que o Denner também fez as suas informações, né, esclareceu como vai ser o novo módulo da inclusão de tributos da DCTF Web, também está lá nessa página. Também está disponível lá na nossa página do YouTube. Certo, pessoal? Então, nossos webinars são sempre gravados e disponibilizados nessas duas plataformas, no YouTube e no site da Domínio. Perfeito? Agora eu vou fazer algumas perguntinhas aqui, a gente tem aí 9 minutos, mas vamos lá. O Rubens, ele questiona, essa ferramenta poderá ser usada fora do módulo fiscal para empresas que, por exemplo, possuem a escrita fiscal em outro sistema? Não, então ela é uma ferramenta que foi desenvolvida dentro do módulo escrita fiscal, então ela faz parte do módulo escrita fiscal. Tá? Então você precisa ter, né, contratado aí no seu pacote aí da Domínio o módulo escrita fiscal. Ela fica aqui dentro do próprio módulo, dentro do menu utilitários, porque ela usa informações do módulo da escrita, né? Então você precisa ter as notas lançadas na escrita, tanto as notas de venda quanto as notas de compra, né? Então é importante você ter as notas para que a gente pegue essas informações e consiga simular, né, por meio do simulador. Então é só para quem tem a escrita fiscal mesmo e utiliza a escrita fiscal. Beleza. Aí que cliente que é a empresa, não escritório de contabilidade, vai ter acesso a esse simulador? Sim, a gente tem alguns clientes, né, o Silvânia, a maioria dos nossos clientes são escritórios de contabilidade, mas a gente tem algumas empresas, indústrias que utilizam o domínio também. Se vocês utilizam o domínio, sendo uma indústria, sendo um comércio, né, com contabilidade interna, né, que a gente chama, né, e vocês utilizam o módulo escrita, ele vai estar disponível para todos também. Beleza. O Carlos também pergunta, como o usuário gerente habilita a opção do simulador da reforma? Perfeito. Então, o que que acontece? Quando você loga com o usuário gerente, aqui no menu Controle, Permissões, você tem aqui o cadastro de usuários, né? E aqui no cadastro de usuários, você tem todos os usuários que estão utilizando o sistema domínio, né? Dentro do seu escritório. Eu, por exemplo, além do usuário gerente, eu tenho um usuário Denner, que é, por exemplo, um funcionário do escritório. E aqui nos acessos, ó, a gente define quais as permissões que a gente vai dar. Aí tem todas aqui as formas, né? Você consegue ter permissões individuais, né? Então, aqui dentro do acesso, você vai lá no módulo escrita, clica aqui no botão reticências e acha que dentro da janelinha que vai abrir, qual que é tá aqui, ó, né? Acha que onde é que está o simulador aqui para você marcar ou desmarcar, para dar ou não a permissão, né? Se você dá a permissão de acesso conforme o grupo, aí você tem que ver qual é o grupo que está vinculado nesse usuário, e daí você vai ter que vir aqui em controle, permissões, grupos, né? E você dá a permissão aqui para o grupo. É o controle de permissões básico do sistema domínio, tá? Então, o usuário gerente, ele dá aqui o controle de permissões, é que ele tem que dar essa permissão do simulador. Geralmente já vem flagrado, né, ali a opção, mas quando você marca lá que não vai dar as novidades, né, os novos módulos, como automaticamente permissão para todos os usuários, aí geralmente esses usuários vêm sem essas opções, aí você tem que dar só para os usuários que você quer. Então vamos supor que dentro do escritório tem alguma pessoa que você não pode permitir que ele faça esse tipo de coisa, ou que ele veja o faturamento de uma empresa, tal, daí você pode tirar, né, a visualização dele desse menu também. Então, por isso que a gente tem tudo isso dentro do controle de permissões. Ô, Denner, a empresa do Simples, que quer recolher o CBS e IBS à parte, terá créditos na entrada? Terá também, ela vai seguir a apuração normal do IBS e do CBS. Né? Então, até ouvi uma dúvida ali, ô Silvânia, que passou rapidinho ali, que a dúvida era a seguinte: para a empresa do Simples não muda nada, então? Calma, pessoal, né? Não é assim também. Vamos lá. Para a empresa do Simples Nacional, que recolhe tudo dentro do DAS, ela vai poder continuar recolhendo tudo dentro do DAS. Vai ter um aumento de carga para essa empresa? A princípio, não.
Vamos supor, uma empresa que paga 41 mil de DAS hoje. Dentro desse 41 mil, ela dá partezinha para o ICMS, partezinha para o IPI, partezinha para o IR, partezinha para o CSLL, partezinha para o INSS, desses 41 mil. Pós-reforma tributária, a tendência é ela continuar pagando o mesmo 41 mil. Porém, a partezinha que ia para o ICMS não vai mais para o ICMS, vai para o CBS. Tanto que lá na Lei 214 de 2015 tem uma nova tabela do Simples Nacional, com as novas repartições de tributos, onde eles colocam lá na repartição não mais ICMS, PIS e COFINS, eles colocam IBS e CBS. Então, para essa empresa que paga tudo dentro do DAS hoje e vai continuar pagando tudo dentro do DAS, porque ela quer isso, lembrando que isso é optativo, segue a tendência a seguir igual. Mas muitas empresas do Simples, elas vão ser, digamos assim, por questão de mercado, elas vão ter que passar a recolher o CBS e o IBS por fora. Porque se elas não recolherem o IBS e o CBS por fora, elas não vão permitir crédito para quem está comprando. E em muitos casos, a não permissão de crédito pode deixar o custo de aquisição dessas empresas do Simples para quem está comprando um pouco mais alto, inviabilizando a compra de empresas do Simples. Então, é um cenário aí que as empresas do Simples têm que analisar bastante o impacto, né? Inclusive conversar com seus clientes, entender tudo isso, principalmente aquelas empresas do Simples que estão no meio de cadeia. Aquela empresa do Simples que vende a consumidor final tem uma tendência a mudar menos, mas aquela empresa do Simples que está no meio de cadeia, aí é um pouco mais complicado, tá? Então, empresa do Simples de meio de cadeia, que eu digo é o seguinte, tem uma indústria do Simples que vende para uma outra indústria do Simples. Né? Eu dei um exemplo no treinamento esses dias, Silvânia, eu trabalhei, né, numa indústria, a gente comprava uma borrachinha de uma empresa do Simples, pegava essa borrachinha e montava uma janela de alumínio com essa borrachinha. Né? Então, essa empresa do Simples que estava vendendo a borrachinha para a gente, se ela não recolhe o IBS e o CBS por fora, eu não posso mais tomar crédito. Com isso, o meu custo de aquisição pode aumentar em relação a um outro fornecedor que tem um regime normal, por exemplo. Tá? Então, tem que ficar atento nisso nas empresas do Simples também. A outra pergunta eu não lembro, a pergunta que você me fez antes do Simples ali, qual era o ponto mesmo específico? E agora a pergunta já foi para Já, cima. já foi, mas acho que era isso aí, era nessa linha aí de se ia mudar ou não as empresas do Simples. Isso, era uma empresa, Ah, né? do crédito, né? Entendi, lembrei do crédito. Então, a empresa do Simples que opta por calcular o CBS e o IBS por fora, ela segue a regra normal do IBS e CBS, regime não cumulativo, ela vai ter que lançar as compras, aproveitar o crédito e calcular o débito nas vendas também, regime normal. Certo. Deixa eu ver aqui. Francisco, qual foi a base de cálculo considerada e o regime atual da empresa exemplo? Eu acho que tu fez uma simulação ali, daí ele está aprendendo Isso. qual foi a base de cálculo. Uhum. Acho que ele está falando sobre o regime, né? Eu fiz uma simulação aqui de uma empresa do regime real, né, que calculava Nossa, PIS e COFINS não isso. cumulativo, né, 1,65%, 7,6%. Esse foi o exemplo que eu mostrei aqui, mas o sistema domínio ele funciona para qualquer regime, tá? Então, regime lucro real, regime lucro presumido, simples nacional, ele vai funcionar, tá? E ele vai considerar os tributos que você paga hoje comparando com uma simulação. Aí na simulação a gente não tem mais diferença, né? Quando a gente fala da reforma tributária, a gente não vai ter mais opção por escolher se quer regime cumulativo ou não. Vai ser não cumulativo para todo mundo. Né? Então a reforma tributária traz essa particularidade também. Então, se hoje você tem empresas que optam por ser PIS/COFINS cumulativo e empresas que são PIS/COFINS não cumulativo, reforma tributária não tem essa. Reforma tributária é tudo não cumulativo. Tá? Ô, Dani, tem uma pergunta também do Rafael aqui. E como ficam as empresas PJ, produtoras rurais que usufruem de suspensão e isenção de PIS e COFINS? Certo. A gente vai ter dentro do nosso curso de reforma tributária aulas específicas da parte rural. Inclusive, a gente vai trazer a Fernanda Bueno para falar sobre isso, tá? O que que a gente tem que entender? Não importa se ela tinha suspensão de PIS e COFINS vai acabar. A gente tem que olhar se na legislação atual da reforma tributária a gente tem previsão de algum tipo de redução dentro do CBS e do IBS ou algum tipo de base de cálculo zerada, né? Alíquota zero, né? Ou seja, redução de 100%, digamos assim, para esse tipo de atividade. Agora, a gente não tem uma conversão automática das coisas, tá? Então, se tinha um benefício fiscal para PIS e COFINS, a tendência com a reforma tributária é os benefícios eles caírem todos, né? A gente vai ter
poucas exceções. É isso que é, digamos assim, a vantagem da reforma tributária, é simplificar o sistema tributário. Então, hoje a gente tem um benefício específico para uma coisa, outro benefício específico para outra, né? A tendência é todo mundo segue a mesma regra. Não cumulativo, 26,5%, e a gente tem aquelas reduções, 30%, 60% e 100%. Claro que algumas exceções daqui para frente vão sendo incluídas, né? Essa parte rural, aí a gente vai ter aulas específicas aí para falar sobre isso. Denner, já são, né, 17 horas e com certeza muitas das perguntas que estão aqui devem estar dentro da central de soluções, né? O pessoal também pode ir lá buscar essas informações. Esse nosso webinar sobre esse tema, sobre o simulador, a gente vai estar trazendo em dois meses, nós vamos estar aqui trazendo para vocês essas informações, de repente até alguma melhoria, não sei como é que tá, como é que é o processo, se vai ter melhorias ou não, mas a gente vai estar aqui em dois meses trazendo esse tema para vocês, apresentando aí no sistema como fazer, tirando as dúvidas de vocês. Como o Denner falou, vai até 2033, né, Denner? E vamos ter curso até 2033 falando sobre reforma tributária, e apresentando esse simulador aí também. Denner, não sei se tu viu alguma pergunta aí, tu queres dar uma pincelada, se está Tem, tudo tem, ok. tem, tem bastante dúvidas, né? Só vou comentar sobre mais uma, que é uma dúvida do Kestia, né? Que ele questiona o seguinte: como vai ficar o IRPJ CSLL? Nada muda, né? A reforma tributária é para os tributos sobre consumo, né? Os tributos indiretos. Os tributos diretos, né? IRPJ CSLL, não estão dentro da reforma tributária, continua normal. Lucro real, lucro presumido, trimestral, né? Trimestral, anual, balanço de dedução e suspensão, continua tudo igual ali, essa parte de imposto de renda e CSLL. Certo, Perfeito. Silvânia? Então, só comentando, né, sobre a questão do curso, a próxima aula ela vai acontecer no dia 27 de janeiro, tá? Segunda-feira que vem, às 10 horas da manhã, com o professor Felipe Guerra. Fiquem atento ao Instagram da Central de Soluções, tá? Que a gente vai postar, inclusive, até hoje à noite, acho, né, as informações sobre essa aula, tá? Então, quem não segue a Central de Soluções _TR no Instagram, entra ali no Instagram, segue a gente no Instagram, Central de Soluções _TR, que a gente vai publicar aí informações sobre a próxima aula do curso de Reforma Tributária com o professor Felipe Guerra hoje à noite. Perfeito, Denner. Denner, então, mais uma vez, obrigada, né, a tua participação, o teu tempo disponível aqui para trazer esse tema para nós, para mais esse canal que a gente tem aqui da Domínio, vamos dizer assim, da Thomson Reuters, né, para trazer esse conteúdo, além da Central de Soluções, Instagram e tudo mais. Então, a gente também tem esse canal aqui, essa plataforma do GoToWebinar, onde a gente consegue também levar conteúdos até vocês. Tá na nossa tela ali o QR Code para quem ainda não pôde ler, né? E preencher o formulário, se tiver interesse aí em contratar as soluções domínio, algum dos nossos produtos, que se você é cliente, e se você não é cliente também, conhecer os nossos produtos, né? Nossos pacotes para escritório de contabilidade também como empresa. Agradeço a todos vocês que ficaram conosco até esse momento, né? Tem gente ainda fazendo perguntas, mas vai chegando aqui, e essas perguntas depois também eu passo tudo para o Denner. Provavelmente ele coloca algumas lá na central de soluções para vocês. Denner, muito obrigado e passo para você também aí fazer a sua finalização. É isso aí, né? Então, obrigado, Silvânia, por ter me convidado aí para mais esse webinar, né? Então, eu gosto bastante de participar aqui com o pessoal, ver, né, um pessoal que geralmente não, às vezes não está lá com a gente na Central de Soluções, a gente acaba pegando aqui também no webinar, né? Então, bem legal aqui participar com o pessoal, né? Como a Silvânia disse, as dúvidas ela passa para mim, o que tiver de coisa legal ali, a gente também pode fazer lá um videozinho no Instagram lá para depois responder vocês. Então, importante, né? Acompanhe a gente aí nas redes sociais, acompanhe a gente no Instagram, YouTube também da Central de Soluções. A gente vem aí com 4 treinamentos por dia também lá no YouTube da Central de Soluções, né? Participe com a gente, sempre com a gente está sempre lá, né? Ao vivo lá no YouTube também. Muito obrigado a todos e a gente se vê aí em outros webinars também. É isso aí. Muito obrigada. Até o próximo. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado, pessoal.